Ah, o Alfredo acho que acabou de entrar. Entrei, cara, meu computador tinha reiniciado aqui. Ah, então por isso que eu vi que estava demorando. Falei, ué, o que aconteceu com a... É, travou, cara. Eu tive que reiniciar aqui, demorou um pouquinho. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora. Boa noite. Então vamos começar a nossa série dos quatro acordos. Como eu estava dizendo aqui, esse livro, né, escrito por Dom Miguel Ruiz, que é um sábio mexicano que escreveu algo assim muito semelhante a tudo que a gente vem aprendendo até hoje, desde a série Os Filhos da Luz e depois O Mestre de Si Mesmo. Então, ele tem uma correlação muito boa. Eu encorajo muito vocês a lerem o livro ou escutarem, né? Mandei para vocês já o áudio grátis que tem no YouTube. Eu já ouvi esse áudio e o áudio em si, né, a voz é bem legal de uma mulher que lê o livro e interpreta, bem legal. E o conteúdo, meu Deus, é sensacional. Então, quando você estiver aí em casa ou no carro, né, em algum lugar que você possa estar ouvindo o livro no YouTube, ele é relativamente pequeno, tem 2 horas e meia, se eu não me engano. Então, dá para ouvir rapidinho, se você preferir. Eu acho que dá até para você colocar na velocidade 1.25, que não é tão alto e tão rápido, né? Aliás, e dá para assimilar ainda bem o conteúdo do livro. Então, depois de você ler o livro, que vai trazer um bom complemento do que a gente vai falar, até porque a gente não consegue falar do livro inteiro, né? Mas vai ser importante vocês fazerem isso aí. Então, os quatro acordos são quatro maneiras de lidar com aspectos pessoais da nossa vida e que faz com que realmente a gente viva uma transformação. Com base em tudo que a gente já tem vivido, então, essa transformação, que ela é um processo, ela é gradativa, isso vai se assim, aperfeiçoando, né? Cada vez mais. Então, é muito, muito interessante esses quatro acordos. O primeiro, seja impecável com a sua palavra. A gente vai falar hoje disso, né? Basicamente. O segundo acordo, não leve nada para o lado pessoal. O terceiro, sempre dê. Não, desculpa, o terceiro, estou com a cabeça na frente aqui. Não fique presumindo coisas. E o quarto, sempre dê o seu melhor. Então, o segundo, o terceiro e o quarto, na verdade, foi tirado do primeiro, né? O primeiro é o mais importante de todos, o mais difícil de fazer também. Então, a gente vai falar mais sobre ele. Então, acordo número um, seja impecável com a sua palavra. E o que que é esse acordo, né? O acordo é fazer com a gente mesmo com que a nossa palavra ela seja consciente e seja boa. Porque se a gente falar, por exemplo, aqui, né, eu não sou um cara inteligente. A gente está fazendo um acordo inconsciente e ruim com a gente mesmo. Porque se eu estou falando negativamente de mim mesmo, então eu não estou sendo impecável com a palavra. Até porque, se a gente for estudar o que que é impecável, impecável significa não pecar, ok? Não pecar, impecável, sem pecado. Tá, então o que que é pecado? A gente já falou sobre isso. Pecado é errar o alvo, na raiz grega. Ou seja, quanto mais eu me distancio do alvo, o que que é o alvo? O alvo é o ser, o alvo é a essência. Quanto mais eu me distancio da minha essência, então
mais pecado eu vou estar. Então, se eu fico longe de mim mesmo, longe do meu ser, se eu ataco a minha própria natureza divina, eu estou sendo pecador. Então, qual que é o nosso acordo de hoje? É ser impecável, ou seja, é não pecar, é não cometer esse erro, né, essa falha, essa autorrejeição através da nossa própria palavra. Então, a gente tem que quebrar muitos acordos ruins que inconscientemente a gente já fez com a gente. Vamos citar, pensa cada um num acordo ruim que você possa ter feito com você mesmo. Oi, Cícera. Oi, Carol. Tudo bem com vocês? Fabiano. O que que é um acordo ruim que eu faço comigo mesmo? Quando eu lanço uma palavra negativa contra mim mesmo, falando mal de mim mesmo, como eu sou uma pessoa difícil. Quando eu falo que eu sou uma pessoa difícil, o que que eu estou fazendo? Eu fiz um acordo comigo mesmo de que eu sou uma pessoa difícil. Esse acordo não é um acordo impecável. Ao contrário, eu tô pecando com a minha palavra. Por quê? Porque eu estou falando contra mim mesmo. Da mesma forma, se eu falar isso para as outras pessoas, eu também vou estar deixando de ser impecável com a palavra. Então, se eu tenho dentro de mim algumas crenças, alguns conceitos em que eu fiz comigo mesmo, inconscientemente, óbvio, né? A gente fez algo como isso, de forma inconsciente. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa desfazer esses mal acordos, porque eles estão nos impedindo de ser impecáveis com a palavra. Acordo é um compromisso que a gente assume conosco mesmo. Então, eu te encorajo muito a reaver determinados acordos que cada um fez consigo mesmo. Alguém quer me citar aí algum acordo negativo que você já fez e talvez nem tenha percebido? A gente faz acordos ruins com a gente que a gente nem percebe, né? Quando a gente usa a nossa palavra dizendo, não, isso aqui para mim é, eu nunca vou ter, sei lá, essa, isso aqui eu nunca vou conseguir, sabe? Essas coisas que a gente fala até assim, né? Humanamente, isso é impossível. E a gente acaba limitando o, a nossa própria vida naquilo que a gente está acordando pela palavra conosco mesmo. Então, ser impecável com a palavra é assim o mais importante, o mais difícil acordo de se cumprir. Parece simples, parece fácil, mas ele é o mais difícil. Então, tem na Bíblia escrito, né, que a palavra ela é viva e é eficaz. Ela é uma espada de dois gumes. A palavra é o maior poder que nós temos. Vida da E morte. exatamente. Então, assim, a palavra, antes de falada, ela é pensada também. Então, quer dizer, palavra também é pensamento. Porque antes de Sim. você falar, você pensa. Às vezes nem percebe, porque é tão rápido, muitas vezes, tão automático, mas a nossa atenção ao que a gente fala, a nossa atenção ao que a gente pensa, é muito forte, muito poderoso. A palavra é o que nos faz imagem e semelhança de Deus, porque
a gente tem o mesmo poder de criar que Deus tem pela palavra. Então, o que a gente tem criado, inclusive, na nossa vida, a gente criou por aquilo que a gente pensou e por aquilo que a gente falou. Não necessariamente a gente pode ter falado, mas a gente falou dentro da nossa cabeça, pensando. Então, Inconsciente. a palavra, ela é fantástica. Quer dizer, primeiro João também fala, né? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então você veja que tudo foi feito no universo pela palavra. Desde da criação, né? Quando Deus ele libera a primeira palavra e tudo começa, tudo é feito, todo o poder de criar, ele está na palavra. E somente nós, os seres humanos, recebemos esse mesmo poder, porque nós somos os únicos seres que podem falar. Então, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança do Criador, pelo poder da palavra, e é esse poder que expressa o poder criativo. E a palavra é também a glória de Deus em nós. Lembra que já falamos disso. O poder de criar que foi entregue aos homens. Então, até eu comentei daquela historinha de Lúcifer que queria a glória de Deus e Deus não deu para ele, deu para o homem. Por quê? Porque ele tinha tudo, mas ele não tinha o poder de criar. Então, foi dado para a gente o poder de criar. Tamanho é forte, né? Essa, essa herança, né? Que nos foi entregue de poder criar. Então, o que pensamos ele pode ser de forma condicionada, lembra disso? O pensamento condicionado, impulsivo, automático, involuntário, o pensamento ira, né? Que a gente tem falado tanto, repetitivo, ou a gente pode pensar como uma expressão do nosso consciente, que é o pensamento que vem do ser, que vem da intuição, que vem da criatividade, que vem da plenitude, que vem desse lugar de paz, que é a nossa verdadeira natureza divina. Então, por isso que é tão importante a gente ter vindo lá dos filhos da luz, depois mestre de si mesmo, porque eu creio que isso aqui está bem claro para todo mundo. O que significa a pessoa ser condicionada pela mente com as suas crenças, com seus traumas, com seu conhecimento do passado, o que é a mente, os pensamentos que vêm da mente e os pensamentos que vêm da nossa essência, que vêm do ser, que são os pensamentos fora da mente. Vocês lembram disso? Fora do tempo, fora do passado, fora do futuro, fora da conversa do diálogo que muitas vezes a nossa cabeça ele nos leva, né, e fica falando que são os julgamentos, que são as opiniões, que são os comentários sobre os fatos, né, as situações de vida que nós temos estudado. Tudo começa pelo pensamento. Manifestamos, por exemplo, amar uma pessoa, primeiro no pensamento, depois em palavras e atitudes. Palavra é igual a pensamento. Isso aqui é importante. Porque, de novo, antes da gente falar, a gente pensa. Então, tanto a palavra quanto o pensamento, nós devemos ser impecáveis com o que falar e com o que pensar. Mas, Anderson, se meu pensamento ele é ira, involuntário, repetitivo, automático, como é que eu vou ser impecável com esses pensamentos? Esses pensamentos, eles
não tem o que fazer, eles são automáticos, né? Já vem do nosso condicionamento mental do passado. Mas eu uso esses pensamentos ou não uso, lembra disso. O poder de escolha é nosso. Então, a partir do poder de escolha que eu tenho, eu vou usar para o bem ou para o mal também. Até porque a espada de dois gumes que é mencionado, né, lá aos Efésios, é relativo a isso. Quer dizer, de um lado da espada, de um gume da espada, é o bom, e do outro é o mal. De um lado é o céu, do outro lado é o inferno. Então, tudo vai depender de como que eu vou usar. A palavra é força, é poder, e a gente cria todos os eventos da nossa vida pelo poder da palavra. É como uma varinha mágica. O Dom Miguel Ruiz, ele cita essa analogia, né, da magia, e pode-se criar um sonho lindo com a palavra e pode-se destruir também uma vida pela palavra. Eu estava lendo, ele conta um exemplo de uma menina que estava em casa com a mãe, super alegre, cantando, feliz da vida e pulando. Só que a mãe estava num dia muito difícil. Ela tinha tido grandes atritos no trabalho e ela estava com muita dor de cabeça e ela chega em casa, a filha toda elétrica, toda feliz da vida, toda cantarolando e ela pulando para lá e para cá e teve uma hora que a mãe estava tão nervosa com a situação que ela estava passando que aquela cantoria estava incomodando ela. E aí ela não aguentou e falou para a menina, filha dela: Você não está vendo que você não sabe cantar? Você nunca vai conseguir cantar direito, menina. Para de cantar. Daquele momento em diante, essa menina, ela parou de cantar e, por mais que ela tivesse uma bonita voz e tudo, ela nunca mais conseguiu expor esse dom, né? Essa alegria que ela tinha de poder cantar, de poder se apresentar. Ela começou a ter vergonha, ter medo de se expor, ser tímida. Então, por quê? Porque uma autoridade falou no momento difícil ali, né? Não foi nem culpa da mãe, coitada, ela foi inconsciente o que aconteceu, mas aquilo ali foi como um feitiço, foi como uma mágica negativa, né? Então, aquele feitiço, vamos dizer assim, prendeu ali aquela menina e ela passou a ficar limitada por aquilo ali, até o dia que, eventualmente, aquilo pudesse se quebrar, né? Um outro exemplo que eu vi também de um menino que era ruivo, cabelo vermelho, e todo mundo zoava ele. Então, aquela brincadeira, aquele bullying contra ele era comum. Então, ele sempre ficava de canto, né, com receio, com medo de conversa sobre o cabelo, porque sabia que ia sobrar para ele. E um dia mais velho, ele foi num cabeleireiro. E aí o cabeleireiro falou para ele, cara, você tem um cabelo tão especial, todas as mulheres gostariam de ter um cabelo assim igual ao seu. O teu cabelo ele é muito diferenciado, ele é muito bonito. E daquele dia em diante, ele falou, poxa, você acha isso mesmo? Ele, eu acho, e é verdade, eu sou profissional, eu vejo isso todos os dias. E aquilo animou tanto, abriu tanto o coração dele, que aquele feitiço que estava sobre ele, que ele era horrível com aquele cabelo vermelho, foi quebrado por causa dessa palavra boa que agora ele tinha recebido dessa outra pessoa. Então, a gente vê como que é forte
o poder de uma palavra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai se falar, né? Se fala mal de si mesmo ou mal dos outros. Até porque quando eu falo mal de mim ou mal dos outros, eu estou falando mal. Então, é sempre de mim, né? Quando alguém fala mal de mim, ela não está falando mal de mim, ela está falando mal dela mesma. Porque ela está falando daquilo que ela é, não daquilo que eu sou. E quando a gente entende essa dinâmica, fica até menos suscetível a gente a esses feitiços, que são essas palavras negativas que muitas vezes as pessoas lançam umas sobre as outras, conscientes ou inconsciente, a maioria das vezes até inconsciente. Então, uma parte da lâmina da palavra se cria o céu, como eu falei, e a outra parte da lâmina se cria o inferno. Vai depender de como que a gente usa. E o que que eu estou criando na minha vida, né? Então, acho que essa é uma reflexão importante. Eu posso ser escravo ou livre dependendo de como que eu uso a magia da palavra. Quer dizer, a gente vê aqueles filmes de Walt Disney, né? De mágico e tal. Você imagina o ambiente onde você encheu de palavras positivas, de palavras de ânimo, de palavras de força, você criou um ambiente bom, um jardim bonito. Mas, ao contrário também, onde se coloca muita negatividade, muito peso, muita palavra ruim, quando se olha muito negativo, né, isso também torna aquele ambiente um ambiente pesado, né, um ambiente ruim. Então, fica aí o exercício de novo, ou continuando o exercício de observar os nossos pensamentos, observar a voz que permeia, que está falando dentro da nossa cabeça. Então, por isso que, de novo, né, é tão importante a gente ter vindo lá dos filhos da luz, mestre de si mesmo, porque a gente tem falado dessa percepção de se aperceber dos nossos pensamentos, da voz que está na nossa cabeça, a fim de que a gente possa escolher bem as sementes que a gente quer de fato que se frutifique, porque palavras também são sementes. Então, eu tenho que escolher bem. Jesus falou do joio e do trigo. Então, eu tenho que escolher bem se eu quero semear o joio ou semear o trigo. E dependendo até do ambiente que a gente está, eu tenho que estar atento, porque em ambientes existem ali as sementes do bem e as sementes do mal. E a nossa mente, ela é amoral. O que que é amoral? Ela não julga a semente. A nossa mente é um campo fértil. Imagina um campo, uma terra fértil. A nossa mente é uma terra fértil. O que você colocar dentro dessa terra, isso vai frutificar. Então, isso significa que a nossa mente ela é amoral. Ela não julga se aquela semente é boa ou ruim e ela despreza se ela é boa ou ruim. Ela simplesmente vai acatar a semente e vai frutificar. Então, cabe a nós termos o cuidado de apenas plantar aquilo que são boas sementes para a nossa própria vida e, claro, para a vida das outras pessoas também. E assim separar o joio do trigo. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, guarda, que já tá, a gente já vai chegar no final. Quem quer cultivar um jardim bonito não pode deixar espaço para erva daninha. Por quê? Porque senão aquela erva daninha vai invadir a terra boa.
Então não dá para servir a dois senhores, como Jesus falou, né? Eu tenho que tirar toda a erva daninha e, de fato, deixar com que a nossa mente ela produza aquilo que a gente deseja que seja bom para a gente. É por isso que a gente tem que ser impecável com a palavra. Cuidado com os feitiços que lançamos sobre as pessoas, pois tornamos presas por essa palavra. Foi o exemplo da menina que eu estava dando, né? Que é uma autoridade que inconscientemente até, como mãe, às vezes um professor, uma pessoa de autoridade, né, importante, ela tem o poder de lançar uma palavra como que um feitiço maligno, ou tem o poder também de lançar uma bênção sobre uma pessoa. Então, uma palavra ela pode libertar e pode prender. E às vezes, sem perceber, a gente também pode estar debaixo de um feitiço, né? Quando a gente se acha incapaz, quer dizer, muitas crenças de incapacidade, de impossibilidade. Isso é como se fosse, né, uma prisão de uma palavra, de um feitiço, como quis dizer o Dom Miguel Ruiz. Então, o pecado, ele começa com a rejeição de si mesmo. E essa rejeição a si mesmo, uma vez aceita, leva à morte. Porque se eu não me aceito, então o que que o universo vai dizer? Bom, se você não se quer, então não tem por que você existir. É como se tivesse negando o seu ser. Então, ser impecável é usar corretamente a sua energia. Então, a gente tem que aumentar a frequência do uso dessa impecabilidade da nossa palavra. Quanto mais a gente falar o bem, por isso que aquela oração que eu chamei de mantra é super importante, porque a gente não está acostumado a ser impecável com a palavra. A gente é acostumado desde criança ao contrário, a falar contra a gente mesmo, porque o mundo, as pessoas, elas estão sempre julgando, estão sempre se comparando, estão sempre falando o contrário daquilo que elas são de verdade. E isso faz com que ela não use de forma correta a energia que ela tem. É como se tomasse veneno toda hora. Então, se eu não uso a minha palavra de forma impecável, eu estou tomando o meu veneno. E também se eu aceito a palavra que não é impecável de outra pessoa, eu estou tomando o veneno de outra pessoa. Então eu tenho que aprender a não tomar o meu veneno e muito menos tomar o veneno dos outros. Bom, era bom você ficar quietinho para me escutar. Estamos escutando tudo aqui. Mas a decisão final, ela é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Então, ser impecável com a palavra muda a nossa vida. É uma chave que dá um 180, um cavalo de pau muito forte na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar e, consequentemente, naquilo que a gente está construindo pelo poder da palavra que a gente tem como herança do Criador, como aquele que é a imagem e semelhança do Criador. É como o filho pródigo que levou de herança o que do pai? Ele levou de herança o poder de criar. E o que ele criou? Ele deixou, ele não foi impecável com a palavra, ao contrário, né? Ele se afastou tanto da origem de quem ele era
que ele se descaracterizou completamente. Então, quando a gente está descaracterizado, a gente vai estar falando aquilo que é contra a gente mesmo. Então, quantas vezes a gente ou a gente vê pessoas que falam de si mesmo por aquilo que estão vivendo em uma determinada situação. Mas a nossa última aula a gente falou, a situação de vida não é a vida. Agora, se eu me vejo, me relaciono como se eu fosse a situação de vida, eu vou pecar com a minha palavra, porque eu vou me achar problemático como é o problema que eu possa estar passando em um determinado momento. Mas uma coisa é a situação de vida e a outra coisa somos nós como vida, como o ser profundo, né? Quer dizer, a vida abundante que independe das situações de vida. Agora eu queria ouvir de vocês aí as dúvidas e comentários a respeito de ser impecável com a palavra. Quem pode me dar aí um exemplo? Anderson, Pode falar. é engraçado. Não sei se eu já comentei essa história com você, mas se eu voltar um pouco assim na minha história muito longa, quando eu tinha 15, 16 anos, aquela coisa de estar na escola, ir para academia à tarde e tal, era muito estranho para mim ver aquele professor da academia que ele tinha um M tatuado na perna, né? E para mim era muito esquisito aquele M meio diferenciado e tal. E aí eu via que todo dia ele saía com um grupo muito grande para correr na rua. Eles corriam fora da academia, não faziam academia lá dentro. Aí um dia eu perguntei assim, qual que é desse cara aí, né? O que esse cara faz? Ele se acha o gostosão, sai para correr na rua e tal. Qual que é a parada dele? Aí o outro professor me explicou. Falou, não, ele é um Ironman. Ele tá indo correr agora 10 quilômetros, ele corre 10 quilômetros mais ou menos por dia, porque ele tá treinando por essa prova, tal, que é uma maratona, natação e mais de 100 quilômetros de bicicleta. O cara é um Ironman. E eu registrei isso na cabeça, falei, nossa, que cara retardado, né? Quem é que se prepara e treina para um negócio desse, enfim. E eu gravei isso na cabeça, que o Ironman era algo, né, Sim, impossível. Engraçado que não era que era algo ruim, mas assim, é algo impossível. Então entendi. eu vou gravar na minha cabeça que é ruim, mas a verdade foi mais uma aquela invejinha, sabe? Pô, não dá para me fazer, então eu vou entender que algo não é legal. Depois, aos poucos, aí colocando a minha vida muito para frente, quando eu cheguei nos Estados Unidos 10 anos atrás, eu fui para fazer aula de inglês com um cara que tinha a mesma tatuagem na perna. E eu consegui conversar com ele e entender um pouco melhor como é que era tal. Aí eu acho que eu já estava mais velhaco de vida, e aí eu fui mais humilde e falei, cara, que legal, um dia eu queria fazer isso aí, queria ter a coragem de fazer. Você vê como a palavra, a inveja gerou profetizar uma coisa. Aí eu estava mais humilde, já uma palavra mudou e já virou uma possibilidade. E aí, sem querer, eu fui fazer natação, que eu já fazia isso. Depois que eu conversei com esse cara, ele me incentivou a comprar uma bicicleta, na verdade, para pedalar com ele. E aí eu fazia todo final de semana um pedal para diversão, enfim. Mas nada assim de se inscrever para uma prova ou alguma coisa assim do jeito. Depois eu perdi o contato com esse rapaz, fui fazer aula de natação aqui nos Estados Unidos, e aí, sem querer, eu caí para fazer aula de natação com uma equipe de triatlon. Então, aí, o professor lá foi um pouco mais. Eu estava mais aberto à situação. Eu falei assim: não, João, você já sabe nadar, você tem uma base de bicicleta, a gente vai te ensinar a correr, e aí, um dia você vai fazer esse Ironman. E aí, eles me colocaram para fazer uma prova pequena. Eu falei assim, mas é impossível fazer, né? Eu falei assim, não, João, você pode. Começa numa prova pequena para você ver que você consegue. Eu lembro até hoje dessa minha, chama Sprint Triathlon, que era pequenininho e eu morrendo de medo. Na verdade, assim, antes de começar a natação, orando a Deus para que eu não morresse na prova.
E aí eu vi uma pessoa entrar na água sem uma perna e fazer a prova. E aquilo foi um sinal para mim, se uma pessoa sem uma perna pode fazer, João, pelo menos você tem duas pernas e dois braços. Engole o chumbo e vai para dentro. Então eu consegui perceber nessa área do meu lazer, que é o triatlo, como o poder da palavra influencia muito. Até hoje, já com algumas provas feitas, eu ainda não fiz o full, né, que é o grandão. Mas o meio, eu ainda percebo que por mais treino que eu tenha feito, por mais preparado que eu fui, se eu não chegar no dia e falar assim, eu posso, eu consigo, eu faço, não vai adiantar nada. Então, a palavra, principalmente numa prova de 6 horas, é muito importante. Essa questão de comandar o corpo a continuar fazendo as coisas. Uau, muito, muito legal esse exemplo que você deu. Eu acho que todo mundo aqui passou por situações semelhantes, né? Da gente ver uma coisa difícil, né? E fazer um julgamento, e aquele julgamento já prender, né? Bloquear a gente com alguma coisa. Eu estava ouvindo um exemplo também de uma pessoa falar que ela ia participar de uma aula, de uma matéria que ela queria muito, e aí alguém falou para alguém próximo, falou, esse professor é um escroto e ele pega todas as meninas, o cara é horrível, não sei o que, não sei o quê. E a pessoa foi assistir a aula daquele professor com essa imagem do professor. E conclusão que não demorou muito tempo, ela nem quis continuar mais a aula daquele professor, nem pelo tanto conteúdo que o professor tinha, mas por aquilo que foi os comentários, né, daquilo que foram as palavras que nem eram verdade a respeito daquele professor. Então, veja como é, é importante a gente se aperceber dos pensamentos e das palavras que a gente fala sobre nós e o que falam também para a gente de outras pessoas, né? Porque a consequência disso pode ser terrível. A gente pode estar fechando portas para a nossa Julgamento. própria vida, né? Oi? Eu falei julgamento, É tá julgamento. julgando o outro, né? Nem conheceu, mas o outro falou, julgou e ela entrou na pilha, né? Julgou também. Exatamente, né? A história das fake news, né? De se Isso, inventar, de se criar todo um drama, uma mentira em volta de alguma coisa, e aí muitas vezes aquilo não tem nada a ver, mas todo sim, mundo está falando, parece verdade, né? A mentira já virou verdade, né? desse E uma jeito. coisa legal que o João falou foi coragem. Essa palavra coragem, ela é assim muito, muito, muito importante, porque a gente precisa ter coragem de rever esses acordos que Importante. fizemos inconscientemente muitas vezes, como o João teve a coragem, né? E aí logo depois da Sim, coragem ele falou da humildade, quer dizer, a gente também ter a humildade, é. ter coragem de ser humilde para rever os Conhecer, né? acordos que a gente fez e, Bacana. e quem sabe se reposicionar, né? Você viu? Ele achava um absurdo, impossível fazer o triatlo, mas a partir do momento que se colocou para fazer, as coisas começaram a se abrir, né? A acontecer, quer dizer, até o cara sem perna ele viu, né? Falou, pô, até aquilo encorajou, né? Pô, se o cara sem perna consegue nadar, por que que eu tenho duas pernas e não vou conseguir, né? Eu Então, posso. você vê como que a gente Obrigação, né? Tipo, enlaça, né? Oi? é um sentimento de obrigação, né? Tipo, pô, você tem, né? O cara não tem, tá se jogando, você tem que. Agora, eu me senti até meio culpado aí. Tipo, você tá pensando ainda em não fazer? É verdade, Verdade. né? É verdade. Então,
Mas você só viu o cara sem perna que te encorajou mais ainda porque você teve a humildade, né, e a coragem de se aprofundar naquilo lá. Bom, peraí, será que é isso mesmo? Deixa eu entender melhor o que que é É, isso que estão falando. E às vezes a gente se fecha muito em nossos próprios mundos, né? Em nossos próprios conceitos, nossas crenças, e não se abre para expandir o que a gente não sabe, para aprender coisas novas, e vai ficando limitado, né? O apóstolo Paulo fala que a gente é limitado pelos nossos próprios sentimentos, mas esse sentimento foi criado pelos pensamentos, lembra? Então a gente pensou, se limitou e fica ali, achando que não vai, isso aí é besteira, isso não dá para conseguir, e aí já se racionaliza, não, mas a minha idade já não dá mais, ah, mas isso é difícil, né? Às vezes a gente vê gente nova, eu lembro da minha época, na busca do primeiro emprego, nos primeiros empregos, na minha cabeça era difícil arrumar um emprego. E você pergunta uma pessoa que está hoje, né, indo atrás de emprego, ou que de repente saiu de um e está buscando, volta aquela mesma coisa, é difícil. Arrumar emprego é difícil, né? E a gente vê eu o mundo falo, está falando diferente, né? Que está faltando gente, né? Está sobrando emprego e não acha gente qualificada e não acha, mas na cabeça da pessoa que não tem, ela começa a achar que aquilo é difícil. E o fato de achar que é difícil vai ficando mais difícil, ela vai ficando mais ansiosa, vai ficando mais preocupada, e medo, e as contas vêm, né? Se tiver essa responsabilidade de adulto aí é mais. Então, a gente vigiar o que a gente fala é muito importante. Só o falar não vai resolver as situações, mas as ações, elas derivam do pensar, do falar, do sentir e depois vem o agir. Então, a gente tem que se acostumar a ser impecável com a nossa palavra. E o fato da gente não ter sido desde pequeno acostumado a viver isso, a sociedade é assim, né? O mundo é assim, não treina a criança dessa maneira, ao contrário, né? Vocês que são pais jovens aí já tem que, né, já se corrigir desde já, né? Mas quem já tem mais que tempo que muda. nem eu ou outros, já não tem muito o que fazer. Mas Eu não vocês tenho que mais são pais jovens têm que vigiar muito o que vocês falam para os filhos. verdade. Muito importante. O poder da palavra que vocês têm sobre eles é muito forte, Muito. porque são os heróis, heroínas, né? É o Superman, a Mulher Maravilha da minha vida. Então, se você Sim, fala algo que não é bom, que é negativo, vai como uma semente entrar ruim, né? Uma semente ruim entrar na mente amoral que não escolhe, ainda mais criança, né? As crianças, tudo que vem de adulta é bom. E pai e mãe, então, nem se fala, né? Então, é fundamental muita atenção nesse estágio, com que palavras que você está lançando sobre as suas crianças, né? Seus filhos. Hoje foi curtinho, hein? mas foi muito bom, muito proveitoso. E é sim, eu acho que assim, a gente aprendeu e ensinou muito, né, sobre a Bíblia, que Jesus é a palavra, e se Jesus, né, é a palavra, quer dizer, Cristo é a palavra, é o Verbo de Deus,
Quer dizer, se ele está dentro de nós, nós somos o verbo, nós somos essa palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quer dizer, nós somos esse Deus individualizado com esse poder de criar pela palavra aquilo que a gente deseja. Então, vigia bastante, reflete bastante essa semana. Faça esse exercício de revisitar os acordos que você tem consigo mesmo quanto às crenças que você aceitou, as palavras, os feitiços, e que possam Sim, estar prendendo a sua vida em alguma área, por coisas que falaram de você e que você agasalhou inconscientemente. Então, traz à tona e agora muda esse acordo, né? Desfaz ele, se for necessário, ressignifica, como a gente falou na nossa última aula, e realmente seja impecável com a sua palavra. Na próxima aula a gente vai falar sobre não presumir, né? Não é não presumir, é o terceiro acordo. O segundo acordo é não levar nada para o lado pessoal. Também é muito legal, é muito importante e vai mexer com a gente, porque a gente é muito dramático às vezes, né? A gente cria sim, né? muita historinha É, desnecessária, né? historinha, né? E fica bravo, fica chateado, fica nervoso e fica, né, assim assado com as pessoas. Hoje uma pessoa fez uns comentários assim para mim numa mensagem, porque eu pedi uma coisa e a pessoa falou, mas você tá louco, você não sei o quê, você não sei o que lá. Eu falei, não, só me responde isso, né? Quer dizer, É, o julgamento que a gente faz sobre alguns fatos, isso é o drama, isso é levar para o lado pessoal. Bom, a gente vai falar semana que vem, e vai ser interessante também. Legal. Quem mais? Alguém que mais quer fazer alguma pergunta? Hoje está cedo, hein, pessoal? Deu nem uma hora de aula. Pode falar, tem, Joela. Aproveita, se quiser. Não? tem as coisas que a gente não deve deixar atingir mesmo, né? Tem que deixar, falou, para lá, né? Nem que tá explicando, nem justificando, nem tentando. Deixa pra lá. Faz cara de, eu costumo dizer assim, faz cara de paisagem. É, Deixa quieto, a né? gente Fica quando percebe que o outro está fazendo um julgamento, a gente já percebe que há uma inconsciência. Então, quando há uma inconsciência, quietinho. a gente não tem que responder à inconsciência, porque se eu respondo à inconsciência, eu fico inconsciente também. É, desse jeito. Se eu respondo o drama, essa energia, ela entra dentro de mim, do drama, Gente, é e eu energia, passo também a ser dramático. E a mente isso adora drama. é verdade, mente. Adora. Condicionadas pela mente, elas são Isso, dramáticas. Elas isso. gostam disso, né? Tem gente que fala até que gosta de sofrer. Eu não sei Credo. porque É, a pessoa acha que sofrer é bom, né? Que é é verdade. gostoso, que todo mundo tem que sofrer mesmo. Sentir dor. Eu acho que, assim, claro, todo mundo sofre, a gente passa por sofrimento, mas dizer que isso é bom, mas as pessoas A se pessoa tem que acostumam, acostumar que se não acostumam. sofrer, sentir dor,
tá estranho, é como o Se joelho acostuma com ralado, o vitimismo, vou tirar a casquinha, cadê aquela dorzinha? se Acostuma, acostuma também com as pode. coisas ruins, né? Sim, sim, E a gente tem que se aperceber mesmo e cada dia mais sim, ser mais impecável com a nossa palavra. Então, com valeu certeza. demais, pessoal. Fica a dica aí. Se deixar, eu vou ficar falando aqui 2 horas, mas Muito boa a Eu, aula. eu tive uma experiência com o poder da palavra positiva e Sim. que sábado essa pessoa me fez lembrar. Quando eu tinha 25 anos, uma menina, nunca tinha andado de avião, fui contratada por uma empresa e a minha chefia falou, Jô, a gente precisa de uma pessoa para viajar, para inaugurar os supermercados e a gente viu em você a responsabilidade, comprometimento. Primeiro momento que eu te falei, eu não consigo não, eu não vou não. Não, você consegue, tenta. Eu falei, eu nunca andei de avião, medo de andar de avião. Eu falei, como que eu vou para outra cidade assim, sozinha? Enfim, resumindo, fui para Brasília, foi a primeira experiência de inaugurar, na época era o supermercado Extra na Asa Norte. Eu fiquei lá quase um ano. Começou a construção assim do barro. E aí acompanhei tudo, foi muito bom. Aí no dia da inauguração veio uma chuva muito grande em Brasília e alagou todo o refeitório e tinha que servir comida a mais ou menos 700 pessoas. E não tinha como, porque o barro saiu pelas caldeiras, por tudo quanto é lugar, não tinha como. E aí naquele dia eu falei, nossa, a chefe tá chegando, não tem comida, alagou tudo e vai ter que atender os clientes. Então a ideia foi servir uma calabresa no pão, que era o mais rápido, a gente pegou no concorrente, no Carrefour, e deu tudo certo. E aí ela falou assim: tá vendo como você é capaz? Só tem medo. Mas ela acreditou tanto, e ela sempre, na época era Nextel, né? Ela sempre estava falando pelo Nextel: você consegue. Não tenha medo, vai, faz. Então, o poder da palavra realmente ele motiva e faz a gente acreditar no nosso próprio potencial, né? Porque o medo trava. é isso aí. Então, a gente estava lembrando disso no sábado que ela comentou, a empresa fechou, enfim. E ela falou, Jô, tô em Mato Grosso do Sul, tô indo para Brasília e lembrei muito de você. E aí veio essa lembrança agora. Eu tinha apenas 25 anos, tava começando, né, essa aventura. E é muito bom. Muito bom. Muito Amém. legal. Parabéns. É isso aí, pessoal. Então, usem bem as palavras, encorajem as pessoas que estão ao redor de vocês e vamos avançar com esses acordos aí, tá bom? Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e qualquer Para você coisa, também. manda um zap aí, tá? Gratidão. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau pra vocês. Beijão. Boa Tchau, tchau. noite, boa noite.